A Jornada Mundial dos Avós foi instituída pelo Papa Francisco no ano de 2021. E ele fazia essa seguinte reflexão, que é bem pertinente, bem atual para todos nós. Porque ele dizia assim: diante de um mundo habituado a valorizar aquilo que rende, aquilo que é útil, aquilo que funciona como uma máquina, aquilo que de imediato me traz aquilo que eu quero e desejo, ou diante de uma mentalidade que cada vez mais se fecha em si mesmo e esquece do outro, ou talvez de uma mentalidade que esqueceu o valor da vida em plenitude, como Cristo trouxe para todos nós, ele iniciou a Jornada Mundial dos Avós justamente para despertar a todos os cristãos, os batizados, sobre o valor da vida. Basta lembrar que o Papa Francisco instituiu tantas coisas relacionadas à juventude, às crianças, outras atividades sociais e também da ecologia. E ele recordou dos avós para dizer assim, que a vida é um valor incondicional e nunca pode ser negociado por nada e nunca pode ser tratado como objeto. Porque por trás de cada pessoa humana, do início até o fim, até a última respirada, até o último suspiro, todos nós temos a vida que palpita em cada um de nós, que somos criados à imagem e semelhança. E ele colocou justamente a Jornada Mundial dos Avós para despertar os cristãos para o cuidado, para o respeito, para valorizar a dignidade de cada pessoa, para dizer assim, lá pelas tantas nossos anos passam, como diz aquela música também, a gente fica velho. No entanto, se a gente não produz tanto como o mundo quer, às vezes temos a mentalidade do descartável e queremos tratar como descartáveis os idosos. Naquela época o Papa Francisco já dizia, nós ao contrário devemos ser aqueles que se preocupam e expressam a atenção, o cuidado, para que todas as pessoas possam viver com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso que nós estamos aprimorando, juntamente com a pastoral da pessoa idosa, essa caminhada para nós encontrarmos sempre melhores caminhos. Vocês sabem melhor do que eu. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa aqui que nasce um filho até lá nos Estados Unidos ou coisa assim, e liga lá para o padre feliz, contente porque nasceu um neto, e isso enche de alegria toda a família, assim por diante, e valoriza todo um contexto familiar. E às vezes os que vieram nem sempre recordam de um abraço, do tempo que é preciso dar, da atenção. Às vezes se dá atenção para tantas outras coisas. E às vezes, só naquele dia lá na funerária, a gente lembra que tem um avô e uma avó. Portanto, hoje é um dia espetacular para celebrar a vida dos avós. Para dizer obrigado, Senhor, por todos vocês, pela missão que vocês realizam, pelo testemunho de fé, pela presença, simples presença, pela sabedoria. Algum tempo atrás, eu até me assustei com essa pesquisa, talvez agora até mude, mas saiu uma pesquisa que dizia assim, que 30 milhões de crianças no Brasil eram cuidados pelos avós. E eu acredito nessa pesquisa, porque onde eu vou por aí, olha, sempre tem um avô, uma avó cuidando de um pequenininho, de um adolescente, até dos maiorzinhos também de vez em quando. Ou seja, mesmo naqueles últimos tempos, ainda eles estão aí presentes, ajudando, trabalhando e expressando a missão para todos nós. Portanto, que nesse dia de hoje, quem está aqui, quem nos escuta, que todos nós possamos aprimorar, isto é melhorar. Todos nós temos condições de ir melhorando essa atenção aos idosos e aos avós, assim como nós estamos celebrando.
Quero aproveitar para dizer mais uma palavrinha, de modo especial para vocês, da pastoral da pessoa idosa. Eu sei que depois da pandemia não foi fácil se reorganizar. Eu também estou ainda chegando por aqui, mas a pastoral da pessoa idosa é uma pastoral que foi criada há não muito tempo. Quem fundou a pastoral da pessoa idosa é a mesma que fundou a pastoral da criança. E a função da pastoral da pessoa idosa não é animar bailão aí para os idosos, embora seria bom, né? Mas é visitar. É visitar os idosos que estão nas suas casas, ir lá conversar, escutar. Às vezes eles contam até a mesma história sempre, mas eles têm instrução para escutar sempre, mesmo que repitam a mesma história. E também para cuidar deles, às vezes até de remédios e coisas assim. E para mostrar que por causa da fé, nós estamos lá, às vezes naqueles idosos que estão entrevados, que estão sozinhos, que estão até no anonimato, às vezes até, como a gente não conversando com muitas pessoas, fica até o dia inteiro sem conversar quase com ninguém, por causa do modo de vida que a gente tem hoje, e para ir lá e dizer: eu estou aqui só para lembrar que você é muito importante, que você tem dignidade, que nós podemos fazer alguma coisa por ti. Portanto, olha, vocês que são da pastoral da pessoa idosa, em primeiro lugar tem que continuar, mas lembrem que precisamos aprimorar, crescer. Por isso, se entre vocês que estão aqui, ou alguém que nos escuta, quiser participar, se envolver, procurem os agentes nossos aqui, os líderes da pastoral da pessoa idosa, porque esta é uma maneira também de amar sem esperar nada de volta. É um jeito de servir, como Jesus disse, servir em resgate da vida de muitas pessoas. Que o Espírito Santo, dom de Deus, nos ilumine nessa tarefa. E eu, como hoje não falei do Evangelho, mas é o Evangelho que vai voltar outras vezes, eu só quero lembrar a primeira palavra. Quando Jesus ensinou, ele começa dizendo Pai. A palavra Pai, que vem da palavra Abá, do aramaico, que significa paizinho, para recordar o amor, a ternura, a vida, a intimidade, aquilo que Deus fez por todos nós. Que o Pai nos ajude nessa missão, que todos nós, um pouco de cada um de nós, podemos realizar na igreja, nas famílias, onde nós estivermos. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante.